O dólar está na menor cotação desde março de 2024. Quem planejava uma viagem internacional nesse ano, talvez esteja pagando muito menos do que imaginava. Quem tem negócio importado, respira, enfim, um pouco mais aliviado. E quem queria dolarizar a sua carteira de investimentos, talvez esteja olhando para esse momento e se perguntando: agora de fato é a hora? Hoje a gente vai entender por que o dólar caiu, se isso veio de fato para ficar e o que você deve fazer dependendo do seu objetivo, viagem, negócio ou investimento. Então fica aqui comigo. Olha só esse gráfico, o dólar chegou no pico de quase 6,30 lá no final de dezembro de 2024. Desde então veio caindo, hoje está em torno de R$ 5,00. Só neste ano a queda é de mais de 9%. É o menor patamar desde março de 2024. Mas aqui está um ponto que eu quero que você entenda com bastante atenção. Isso não é mérito exclusivo aqui nosso do Brasil. O dólar não está caindo somente contra o real. Ele está perdendo terreno contra uma cesta de moedas do mundo inteiro. Olha o dólar index, que mede a força do dólar contra as principais moedas globais. Está em torno de 98,65, no menor nível em bastante tempo. Traduzindo tudo isso, o dólar está mais fraco no mundo, não porque o Brasil ficou mais forte. E entender essa diferença é fundamental para você tomar a sua decisão e a decisão mais acertada possível. Se você está assistindo tudo isso e imaginando em como essa movimentação de fato afeta o seu dinheiro, ou o seu planejamento de viagem, de negócio, a sua carteira de investimentos, a gente aqui na Liber faz um planejamento personalizado. Então aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui, ou então acesse o link fixado no comentário que a gente conversa rapidamente, sem compromisso. Então vamos lá, Maicon, por que o dólar está mais fraco? Vamos entender isso por partes sem complicar. Primeiro, os Estados Unidos também têm seus problemas. Muita gente olha para os Estados Unidos como economia perfeita, mas a gente sabe muito bem que não é exatamente dessa forma que funciona. Os americanos vêm acumulando déficit fiscal enorme, gastam muito mais da arrecada e não é de hoje. Isso começa a pesar na confiança do americano em relação à condução da política lá nos Estados Unidos. O Trump chegou prometendo crescimento, Make America Great Again, mas trouxe junto consigo uma guerra no Oriente Médio que está elevando os preços internos, os combustíveis, desgastando a sua popularidade e criando incerteza sobre a política econômica norte-americana. Quando o próprio emissor do dólar gera dúvida, o dólar enfraquece. Segundo, a Europa e a China também não estão lá essas coisas, mas isso redistribui o fluxo no mundo. A Europa patinando sem crescimento relevante, a China desacelerando, perdendo aquele ímpeto que tinha alguns anos atrás de crescimento pujante. Quando os grandes blocos globais estão com dificuldades, o dinheiro começa a buscar alternativas. E é aí que os emergentes entram em cena. Terceiro, emergentes se destacando e o Brasil faz parte desse grupo. Entre os emergentes, Brasil, Argentina, Índia, ativos aparecem como sendo o destino principal do capital global. O caso da Argentina é extremamente interessante. O peso argentino também se valorizou quase 5% contra o dólar neste ano. Resultado do ajuste agressivo que o Milei está fazendo por lá. A Índia, por outro lado, está numa situação inversa. O Banco Central de lá teve que intervir nesta semana para assegurar a queda da rúpia, porque o país vem importando mais de 80% do petróleo que consome e a guerra no Oriente Médio para eles está custando extremamente caro. O Brasil, que tem petróleo próprio via Petrobras e é exportador de diversas commodities agrícolas e minerais, está numa posição diferente nesse cenário de petróleo mais caro. Quarto, os juros brasileiros. Com a Selic em 14,75 ao ano, o Brasil oferece um dos maiores juros reais do mundo. Isso atrai capital estrangeiro, inevitável. Investidor de fora traz dólar, converte em real, aplica nos nossos juros e embolsa a diferença. Mais dólares chegando significa que o real se valoriza, dólar cai. É mecânica básica de câmbio. Além dos fatores globais, tem alguns elementos específicos do Brasil que ajudam a explicar todo esse movimento. O câmbio mais forte bate diretamente na inflação. Dólar mais barato significa importação mais barata. Insumo industrial, componente eletrônico, matéria-prima, isso derruba a pressão de preços. E quando a pressão de preços cede, o Banco Central tem mais espaço para cortar juros, sem aquele receio todo
da inflação escapar. É por isso que o mercado continua precificando um corte de Selic na próxima reunião do Copom, que acontece agora no final de abril. Tem também o fator político, e aqui eu vou ser bem direto. O mercado financeiro está olhando para o cenário eleitoral brasileiro com um otimismo que não existia um ano atrás. A percepção de que pode haver uma transição de governo em 2027 para um perfil mais comprometido com o fiscal, reformas estruturais e crescimento sustentável está antecipando um prêmio de risco menor para o Brasil. O mercado não espera a eleição acontecer, ele precifica a expectativa antes. E essa expectativa está no preço do câmbio hoje. Isso não significa dizer que o Brasil está maravilhoso. Não está, a gente sabe muito bem disso que não. Juro alto, inadimplência elevada, fiscal pressionado. Mas num mundo onde todo mundo tem problema, o Brasil está parecendo menos problemático do que a média, e isso é relevante. E agora outra pergunta que todo mundo quer responder. Isso que está acontecendo com o dólar no Brasil é tendência ou é um movimento passageiro? A minha leitura, e eu já sinalizei isso lá no final de 2025 em outros vídeos, é que o real tinha espaço para se valorizar mais. E parte desse movimento reflete exatamente o que vem acontecendo hoje. Não é uma surpresa. Para o restante de 2026, alguns fatores jogam a favor da continuidade do real forte. Juros altos por aqui e por mais tempo. A expectativa eleitoral positiva para o mercado. Brasil como exportador de commodities num mercado com petróleo caro. Mas tem riscos que podem inverter esse movimento e muito rapidamente. Se a guerra no Oriente Médio escalar mais e o Fed americano segurar os juros por mais tempo, o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos diminui. Isso reduz o apetite do capital estrangeiro pelos nossos ativos. Se o fiscal brasileiro deteriorar ainda mais, ou se o cenário político tiver alguma surpresa negativa, esse cenário reverte-se rapidamente. Câmbio é o ativo mais difícil de prever no curto prazo. Quem te diz exatamente quanto que vai estar o câmbio daqui a uma semana ou daqui a 3 meses, pode estar mentindo, então desconfie. O que dá para dizer com mais segurança é a tendência de médio prazo, e ela vem apontando para um real mais forte do que estava lá no pico em dezembro. E agora vamos para aquela parte de fato importante. Maicon, o que fazer com toda essa informação? Depende muito, lógico, do seu objetivo. Então vamos aqui por partes. Se você está planejando uma viagem internacional, Europa, Estados Unidos, qualquer destino que seja dolarizado, esse momento é mais favorável do que era um ano atrás, com toda certeza. Dólar a R$5 versus 5,60 faz uma diferença real no seu bolso. Passagem, hotel, passeio, tudo fica mais barato proporcionalmente. A orientação prática: se a viagem está no horizonte dos próximos 6 meses, considere travar uma parte das compras do câmbio agora. Não precisa comprar tudo de uma vez, mas ir comprando em pequenas parcelas te protege de uma eventual virada ou uma alta brusca do câmbio que pode encarecer esse cenário se a situação lá fora se deteriorar. Não espera o melhor movimento para fazer essa compra, porque o câmbio não avisa quando ele vai virar. Agora, se você importa insumo, paga fornecedor em dólar ou tem qualquer custo atrelado à moeda americana, esse câmbio, imagino eu, que deve ser um alívio substancial na sua margem. Então aproveita para renegociar contratos de fornecimento, se for possível, avalia fazer um hedge, travar o câmbio para compras futuras, se você tem previsibilidade de quando vai precisar dos dólares. O erro mais comum do empresário nesse cenário é relaxar demais quando o câmbio melhora e não se proteger, porque quando o dólar vira, ele geralmente vira rápido e quem não está preparado ou protegido leva o choque na margem sem aviso prévio. E nos meus investimentos, Maicon, devo dolarizar a minha carteira nesse momento? Bom, essa é a pergunta mais delicada. Com o dólar a R$5, comprar dólar para investir nesse momento parece menos atrativo do que era quando ele estava em 5,60. E é muitas vezes o que acontece em termos de preço de entrada. Mas dolarizar a carteira não é especulação de câmbio, é proteção. Ter uma parcela do seu patrimônio em ativos dolarizados, seja via fundo cambial, ETFs, BDRs, ou até mesmo uma conta em moeda estrangeira, é uma camada de proteção contra o risco Brasil. Se der algum BO, algum problema sério aqui dentro, essa parcela te protege. Não é para ganhar somente na variação do câmbio, é para não perder tudo se o câmbio disparar. Quanto devo alocar?
Isso depende muito do seu perfil, do tamanho do seu patrimônio e dos seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Não existe um número universal. E esse é exatamente o trabalho que a gente faz lá na Liber com a nossa análise e o planejamento financeiro. E se você ficou com alguma dúvida sobre qual desses perfis é exatamente o seu, ou se é uma mistura dos três, o link está no comentário fixado para a gente conversar sem compromisso. Resumindo tudo, o dólar está no menor patamar desde março de 2024, caindo mais de 9% só neste ano. Mas isso não é coincidência, é uma combinação de dólar mais fraco no mundo, juros altos no Brasil, atraindo capital externo e expectativas positivas em relação ao cenário eleitoral. Não é porque o Brasil está perfeito, que está uma maravilha, é porque no mundo cheio de problemas, a gente está parecendo um pouco menos problemático do que a média. Isso tem uma implicação direta para quem viaja, para quem importa e para quem quer diversificar os seus investimentos. Agora me conta aqui nos comentários, você está aproveitando o dólar mais fraco para quê? Viagem, negócio ou investimento? Comenta aqui embaixo, eu quero ler cada resposta. E claro, se esse vídeo também fez sentido para você, compartilha com quem está planejando uma viagem ou para quem sempre fica te perguntando o que fazer com o dinheiro quando o câmbio mexe. Semana que vem a gente está de volta. Até lá!